Olá, meus irmãos, meus amigos, é um prazer cumprimentá-los para o estudo da lição número 4, a lição que vai falar sobre como Deus pode nos ajudar na questão da inquietude. Como a inquietude, quando a pessoa comete um pecado, pode perder o sossego. O preço do sossego ou o preço do descanso tem um custo. Para servirmos a Deus, nós sabemos que nós travamos uma luta muito grande com as forças das trevas. E isso pode nos levar a situações onde nós perdemos o nosso sossego, a nossa quietude. Foi o que aconteceu com o rei Davi, quando ele planejou o pecado com Betseba. Inicialmente, por ser o rei, ele admitia que tudo podia, mas depois, quando ele perdeu o sossego, quando ele planejou, arquitetou, e quando o profeta Natã o visitou e disse: olha, você pecou muito contra Deus, você mandou matar Urias, tomou a mulher dele. Então Davi caiu em si e viu que havia cometido um pecado muito grave. Ele se arrependeu e o profeta Natã disse: olha, Davi, Deus perdoou o teu pecado, não morrerás. Agora, o interessante é que Davi, ele se arrependeu naquele momento de uma forma tão genuína que o profeta respondeu de imediato: Deus perdoou o teu pecado. Isso nos mostra que Deus não exige um tempo de reparação diante dele pelo pecador. Se o pecador se arrepender de maneira sincera, plena, com humildade, Deus perdoa de imediato. Nós, seres humanos, não. Nós queremos que as pessoas provem que realmente a pessoa mudou de vida, que realmente ele está pronto para receber o nosso perdão. Então nós, temos um custo para o perdão. Deus não tem custo algum de tempo. Nós temos um custo, nós queremos que as pessoas provem. O caso de Davi mostra muito bem isso. Davi se arrependeu de forma genuína e Deus o perdoou. O profeta disse: não morrerá. Porém, o filho que foi gerado desse relacionamento morrerá. E Deus disse mais uma coisa para Davi que deixou ele assustado: que a casa dele, a família dele, estaria sendo revolucionada por causa desse pecado. Gente, quantas pessoas envolvidas por causa de um prazer que aparentemente foi bom para ele. E naquele momento ele então não podia avaliar o quanto aquilo que ele estava fazendo teria consequências. Eu já volto a dizer, o pecado é como jogar uma pedra na água que forma aquelas ondas até chegar na margem. Tudo que tiver em redor vai receber o impacto dessa pequena onda ou de uma grande onda. Davi sentiu que ele precisava do perdão divino e ele se arrependeu plenamente. Agora, a pergunta número 1, antes de fazer a pergunta número 1, Ellen White, no livro Meditações Matinais, de 1968, na página 111, ela escreveu o seguinte: confessai vossos pecados a Deus, e com verdadeiro arrependimento cooperai com Deus para a vossa salvação. Ele removerá os vossos pecados e perdoará as vossas faltas. Maravilhosa palavra da irmã White sobre como Deus nos aceita e nos perdoa. Isso traz uma garantia, uma quietude para a alma humana. Senão nós viveríamos atribulados. Há muitas pessoas que cometem pecados e nós percebemos que a pessoa, quando entra numa situação de desespero, de depressão, a pessoa acha que aquilo é um castigo de Deus por causa daquilo que ele fez no passado. E a pessoa, às vezes, fala demais. Há pessoas com vidas estragadas porque cometeram um pecado, pediram perdão a Deus, mas em certo momento da vida, alguma coisa aconteceu. Ou seja, uma tragédia aconteceu, a pessoa, por exemplo, viu uma pessoa doente, a pessoa contraiu um câncer, de repente ele acha que isso é um castigo por aquilo que ele fez no passado. Aí ele começa a falar. Aí a imagem da pessoa é totalmente destruída por aquilo que a pessoa está dizendo, porque não acreditou de forma plena no perdão divino. A pergunta número 5 é: Deus perdoou Davi e esqueceu o pecado de Davi? Nós fazemos isso hoje? Qual é a nossa posição hoje? As consequências do que Davi fez foram retiradas? Aqui está o texto bíblico, segundo Samuel 12, de 10 a 23, diz assim: o profeta Natã disse para Davi: agora não se apartará a espada da tua casa, jamais, porque você desprezaste o mandamento do Senhor e pecou contra ele, tomando a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: eis que eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua vista, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas perante este sol. Aquilo que você fez em oculto, Davi, eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor.
E disse Natã a Davi: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, com este feito, você deu lugar, sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem o nome dele. Por isso, o filho que nasceu morrerá. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Então Davi se levantou da terra e se lavou, porque pranteava a criança. E se ungiu e mudou de roupa e entrou na casa do Senhor e adorou. E disse: não adianta eu ficar chorando. Por acaso a criança voltará a viver? E assim Davi aceitou a vontade do Senhor. Então, para a pergunta, o pecado que Davi fez, Deus perdoou e esqueceu? As consequências vieram ou não? Resposta para essa pergunta: Deus perdoou Davi, mas a consequência do pecado dele, Deus não pôde evitar, porque a criança veio a morrer. E além disso, a casa de Davi sofreu desordens emocionais. Hoje, as pessoas perdoam, mas não esquecem. Elas aceitam perdoar, mas quando é preciso, trazem os pecados da pessoa de volta. Hoje nós somos assim muito volúveis na questão do perdão. Davi entendeu que só a graça divina poderia perdoar o seu pecado. Por isso Davi se colocou nas mãos de Deus. E o profeta disse: Deus perdoou o teu pecado. Realmente o que aconteceu com Davi foi algo assim, humanamente falando, ruim. Ele perdeu o sossego da família inteira. Absalão se tornou revoltoso. O Aminon abusou da sua irmã Tamar. E os acontecimentos dentro da família ali de Davi. A briga pelo poder entre as pessoas da família que queriam o reinado. Davi prometeu para Absalão e houve uma briga muito grande entre eles. Então, a situação de consequência foi realmente muito grave. Pergunta número 6. Davi pecou e se arrependeu, mas colheu as consequências do pecado. Qual era a maior necessidade de Davi? Salmo 51, de 1 a 6, Davi escreveu o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo as tuas benignidades. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente do meu pecado. Purifica-me, Senhor. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti pequei, contra ti somente. Fiz o que é mal à tua vista, para que o Senhor seja justificado quando o Senhor falar e puro quando o Senhor julgar. E o Senhor, que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Ó Deus, perdoa-me. Davi fez uma confissão sincera. Muitas vezes nós precisamos de uma confissão assim, para aliviar o nosso coração. Então, para a pergunta, qual era a maior necessidade de Davi? A resposta é: Davi queria ser perdoado, Davi queria ser purificado, queria que seus pecados fossem apagados para que ele não se sentisse inquieto. O Salmo 51 é uma perfeita confissão e uma oração de perdão que um homem faz diante de Deus. E nós precisamos aprender a fazer essa oração. Porque com isso, nossa alma será abençoada, nosso espírito será assim acalmado e nós poderemos viver melhor. Há pessoas que não conseguem hoje trabalhar na igreja por conta de pecados cometidos no passado. A pessoa não aceita que Deus perdoou. A pessoa precisaria, saber o quê? Ela precisa da aceitação humana e isso faz a pessoa se tornar inquieta. O irmão Marcos Camilo, que é do quarteto Jasde e tem o ministério Roupão da Fé, ele pregou em minha igreja e ele contou a história de um rapaz que estava no presídio. E quando o irmão Marcos estava visitando o presídio e dando bíblias e assim conversando com as pessoas, um rapaz disse assim: ô missionário, você pode me dar uma bíblia? O Marcos disse: claro que eu posso. E o rapaz disse: você pode me dar um estudo bíblico? E o Marcos Camilo começou a dar estudo bíblico para esse moço. Depois de uns 3, 4 estudos bíblicos, aquele moço disse assim para o irmão Marcos: ô irmão Marcos, se você souber por que eu estou aqui, eu tenho certeza que você vai parar de me dar os estudos. O irmão Marcos perguntou: por que você está aqui? Ele disse: eu estou aqui porque eu violentei e matei uma menina de 3 anos de idade. O irmão Marcos disse assim: irmãos, quando ele me falou aquilo, me deu uma raiva daquele homem. O irmão Marcos disse que até intimamente pensou: filho do diabo, viu? Como é que um animal desse violenta uma criança e mata? Então ele disse: irmão, eu tive vontade na hora de levantar e ir embora. Mas o homem disse: calma, Marcos, não acabou não é só isso não. O irmão Marcos disse: tem mais ainda? Tem. Então ele disse assim: irmão Marcos, desde criança eu fui violentado por um vizinho meu.
e esse homem ameaçava matar meu pai e minha mãe. Eu fui violentado dos 3 até os 10 anos de idade. Aí eu fiquei assim, desorientado na vida, eu perdi todo o gosto pela vida, pelo gosto profissional, perdi o gosto por mulher, por casamento, por relacionamento. Eu me tornei uma pessoa estranha, até que nós mudamos de bairro, e no bairro que eu fui morar, eu me envolvi com a malandragem, com pessoas ruins, e eu um dia consegui uma arma, e no meu coração eu disse assim, eu vou matar aquele camarada que me violentou quando eu era criança. Ele disse assim que foi até o endereço onde aquele homem trabalhava, esperou ele sair do trabalho. Quando ele passou por ele, ele disse, eu fiquei escondido num lugar. Quando ele passou por mim, eu peguei a arma e mirei na nuca dele. Ia dar 2 tiros certeiros. Mas ele disse, não, ele seria muito rápido. Pelo que ele me fez, não merece morrer tão rápido. Eu vou fazer uma coisa que vai fazer ele sofrer para sempre, como eu estou sofrendo. E ele disse, eu sequestrei a filhinha dele, de 3 anos, violentei, matei essa menina. Por isso que eu estou preso aqui. Olha, quando ele terminou, ele olhou para o irmão Marcos e perguntou, Marcos, Deus me perdoa? Tem perdão para mim? O que você acha, meu irmão? Deus perdoa ou não perdoa uma pessoa assim? O irmão Marcos disse, Deus perdoa. Deus pode te perdoar. E aquele homem começou a chorar, aquele moço, e o irmão Marcos orou com ele, continuou os estudos. Hoje ele está batizado e serve ao Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, quando a pessoa acredita no perdão. A pessoa faz como Davi, acredita mesmo. Davi foi tão sincero que o profeta Natan disse, olha, Deus perdoou o teu pecado, não morrerás. Quando Deus nos perdoa, nós temos que aceitar o perdão como sendo algo que não precisamos lembrar mais. Deus lança os nossos pecados no fundo do mar. Miqueias 7,19 diz assim, o Senhor tornará a se apiedar de todos nós. Ele subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E Deus ainda põe uma plaquinha, é proibido pescar. Tá vendo? Então, quando você paga uma conta de luz, você fica se lembrando dela? Claro que não. Pagou a conta do mês de junho, você nem lembra mais dessa conta. As contas vão chegar agora, mês de julho, para você pagar dia 1º de agosto. Assim que você pagar, você joga na gaveta e esquece daquela conta que você pagou. Devemos fazer assim com o pecado que foi pedido perdão a Deus. Está para trás, já ficou. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Deus abençoe você neste dia, que possamos então ter aprendido que quando Deus perdoa, Deus esquece. Peçamos perdão a Deus então, de maneira plena, sincera, humilde, que Ele vai perdoar e nós teremos a alma sossegada. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela mensagem da lição de hoje. Teu poder seja sobre nossas vidas. Perdoa nossos pecados, Senhor. Nos ajuda a fazer uma confissão sincera. Ajuda aqueles que estão estudando conosco, que também obtenham esse conhecimento e essa fé. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Tenha uma terça-feira abençoada. Amém.